Boa tarde, doutora Mauri. Boa tarde, doutora Lília. Boa Prazer tarde. estar aqui. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês na segunda live do Instituto Defesa Coletiva. E hoje, doutora Mauri, nós vamos falar de um assunto muito importante que vem tirando o sono de muitos pais e alunos, né? Que são os contratos educacionais em tempo de pandemia. Eu convido, pessoal, convidei hoje para a gente conversar o doutor Mauri. Ele é coordenador do PROCON estadual de Minas Gerais, promotor de justiça e também conselheiro. Está me ouvindo bem? Está tudo bem aí, doutora Mauri? Tranquilo, tranquilo. E também conselheiro do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, doutora Mauri. Boa tarde, doutora Lília. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutora Mauri, nós resolvemos fazer essa live porque estamos recebendo várias reclamações e denúncias de pais e alunos, justamente em decorrência dos contratos escolares. Todos nós sabemos, né, que o momento que a gente está vivenciando, esse momento excepcional, vem modificando, trazendo desafios, né, doutora Mauri, nos contratos de consumo. No caso das aulas, das universidades, das escolas, do ensino infantil, fundamental, universitário, foram suspensos a partir de março. E a maioria das escolas estão adaptando esse contrato de ensino no contrato EAD, o ensino à distância. Contudo, a qualidade esperada e aquele contrato que os pais assinaram lá no início, o aluno, não está sendo previsto conforme contratado. E aí vem as dúvidas. Os consumidores têm direito ao desconto? Esse desconto, doutora Mauri, ele deve ser uniforme para todos os pais? Se a escola se nega a dialogar ou conceder esse desconto, quais são os documentos que o consumidor ele pode exigir da escola? Então, eu gostaria de saber do senhor, né, qual está sendo a atuação do Ministério Público de Minas Gerais e quais foram as medidas que foram tomadas pelo PROCON MG. Pois é, Lilian e ouvintes, o PROCON estadual, reunido através de seus coordenadores regionais, ele deliberou já no início de abril uma nota técnica que procurou orientar tanto as escolas como os pais de alunos e consumidores sobre a situação da educação privada, especialmente em Minas Gerais. Na verdade, nós tivemos no dia 23 de março a suspensão das aulas presenciais. Uhum. A partir disso, o Cinep solicitou ao PROCON estadual que ele pudesse interceder no sentido de que o Conselho Estadual de Educação pudesse acelerar o processo de regulamentação para as escolas em Minas Gerais, sejam privadas, sejam públicas, sobre o procedimento que elas deveriam adotar durante o período da pandemia com relação às atividades não presenciais. É certo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê que em situações emergenciais as escolas possam trabalhar o ensino ou as atividades não presenciais ou de forma remota. Nesse sentido, o PROCON estadual editou uma recomendação no sentido de que o Cinep, o Sindicato das Escolas Particulares, pudesse, junto com o poder público, no caso o Conselho Estadual de Educação,
pudesse normatizar, regulamentar qual seria a forma desse ensino à distância ou dessa atividade educacional à distância. Isso aconteceu, o Conselho Estadual de Educação, no dia 27 de março, editou uma recomendação em que, em linhas gerais, ela dizia que as escolas deveriam se organizar para agir de forma não presencial, fazendo atividades escolares não presenciais, esclareceu como seria esse tipo de atividade e, o que é principal, informou que as escolas privadas deveriam, primeiramente, comunicar aos pais e aos alunos quais seriam essas atividades à distância que seriam realizadas, a fim de que esse processo, que é um processo que fugiu do contratado, pudesse ser desenvolvido. E, nesse sentido, com a informação da regulamentação, da recomendação do Conselho Estadual de Educação, o Ministério Público editou uma nota técnica em que, primeiramente, ele considerou que 9 dias do mês de março não haviam sido regulamentados em relação ao tipo do ensino à distância e que, portanto, esses 9 dias eles teriam ocorrido sem que houvesse a prestação de serviço na forma como foi regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação. E, nesse sentido, no mês de março, considerando esses 9 dias em relação aos 31 dias do mês, o PROCON estadual achou por bem de considerar que esses 9 dias, proporcionalmente ao mês, equivaleriam a 29,03% dos dias do mês, e, nesse sentido, que os pais dos alunos, os consumidores, eles teriam um direito a um desconto de 29,3% na mensalidade de março. Posteriormente a março, a nota técnica disse o seguinte: considerando o período de pandemia em que muita coisa se alterou, as escolas deveriam encaminhar aos pais dos alunos e aos consumidores uma proposta de alteração, de revisão do seu contrato, prevendo, exatamente em razão da suspensão das aulas presenciais, o que isso importaria nas despesas fixas da escola, considerando também o que ela devesse contratar para dar ensejo a esse ensino não presencial à distância, e, considerando isso e comparando com a planilha de cálculo que a escola, no início do ano, apresentou para os pais, para fixar o valor da mensalidade, que as escolas, então, fizessem essa comunicação, explicando qual seria o tipo de atividade à distância que seria realizado, o que isso importaria no valor mensal do contrato, e, a partir disso, apresentasse essa proposta de revisão contratual para que os pais pudessem analisar e adotar. Da mesma forma, nós colocamos na nota técnica que, se o pai não concordasse com a proposta de revisão contratual, ele poderia, naturalmente, sair do contrato, fazer a transferência para uma outra escola, sem que isso importasse no pagamento de qualquer multa contratual, haja vista que a pandemia, juridicamente falando, é um caso fortuito ou de força maior, que justifica a resolução do contrato sem que isso seja considerado inadimplemento contratual. Diferentemente do que a Senacom acabou informando na sua nota técnica, o que gerou para todos os PROCONs em todo o país um problema sério nesse relacionamento que eles deveriam ter
com os sindicatos, porque os Uhum. sindicatos se valeram desde o início de uma informação por parte da Senacom que fere o ordenamento jurídico, que buscou apenas olhar ao lado das empresas e que, em nosso entendimento, não primou pela defesa do consumidor. De modo que essas foram as orientações iniciais que o PROCON deu, considerando que seja de suma importância que as escolas renegociem seus contratos com os consumidores, possam fazer de uma forma que o consumidor não se veja motivado a sair do contrato. E aí é uma questão interessante, porque na medida em que o consumidor ele pode sair do contrato sem o pagamento de multa, isso sinaliza para as escolas a necessidade de que elas façam uma boa negociação com os pais, a fim de que elas possam fidelizá-los ainda mais na escola e, nesse sentido, ter um relacionamento harmonioso e cooperativo com os pais dos alunos. Foi, em última análise, foi essa a nota técnica e a recomendação do PROCON estadual. Ah, excelente. Inclusive, doutora Mauri, muitos pais e alunos utilizaram essa nota técnica, foi muito útil nesse diálogo, nessa negociação, mas infelizmente nem todas as escolas elas entraram em diálogo com os alunos, né? E também algumas estão se recusando a conceder o desconto. E, às vezes, como esse momento de pandemia é um momento excepcional, né? É um momento que é difícil, por exemplo, no ensino infantil, fundamental, de alterar o aluno da escola, da instituição de ensino, a resolução do contrato, muitas vezes, não vai ser uma boa solução, né? Nem para a escola e também nem para o aluno. E, nesse caso, a escola não acatando a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais e considerando o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que parece que ele já previa uma pandemia, porque, querendo ou não, o artigo 6º, aquele inciso 5º, ele fala, né, que a revisão contratual ela é possível quando há um fato superveniente que vem trazer uma excessiva onerosidade para uma das partes e traz um desequilíbrio contratual. Na sua visão, você entende que, caso a escola não conceda um desconto que os pais achem justo, é possível requerer essa revisão contratual na justiça? É claro que a gente não pode esquecer, né, que é um momento de união, tanto dos consumidores quanto fornecedores. É necessário buscar um equilíbrio contratual e levar em consideração a função contratual, a boa-fé e o equilíbrio. Qual que é a sua opinião em relação à revisão contratual nesse momento? A situação, doutora Lilian, para a gente é muito clara. Na medida em que a nota técnica é fundamentada no artigo 5º, no artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor, permite concluir que a pandemia, sendo um fato superveniente, que torna excessivamente oneroso o cumprimento do contrato pelos pais, é importante que isso seja feito via negociação, que a escola ela tenha esse sentimento de que houve uma alteração contratual e, portanto, a partir dessa alteração da situação fática, os pais eles têm esse direito. É muito simples, basta você verificar o decreto municipal de Belo Horizonte, que tem regulado o exercício das atividades comerciais, para você verificar qual é a atividade profissional do pai do aluno, verificar se a atividade profissional que ele desenvolve está ou não suspensa, e a partir disso
fazer uma ponderação sobre os custos que possivelmente ficaram diminuídos nesse momento da pandemia para a escola, em razão de não ter aula presencial, e, por outro lado, verificar a situação econômica de alguém que está com a sua atividade suspensa, dependendo da atividade profissional, que é a grande parte, e, a partir disso, fazer uma análise e uma proposta de alteração contratual com possível redução no valor da mensalidade. É importante que essa situação ela foi vista pelas escolas como algo proibitivo ou como algo impossível de ser feito, porque na perspectiva do sindicato, o que eles têm em mente é que o contrato é anual, ele vai ser cumprido e que não há necessidade de se rediscutir no período da pandemia a questão do valor da mensalidade. Só que isso aconteceu lá atrás, quando se imaginava que a pandemia fosse durar um período curto. Né? Só que não, a pandemia se estendeu, as famílias estão em dificuldades financeiras, os pais dependendo, e mães dependendo da atividade que eles exercem. Eles estão numa situação difícil. E aí, o que as escolas pensavam era o seguinte, e aí, numa discussão que foi feita, inclusive, com o Sinep, se tem uma questão interessante, que é a seguinte: se você tem 10 meses, ou 10 meses 11 meses de contrato, né, com a escola, se você, eventualmente, no período de pandemia, você concede um desconto, esse desconto pode ser reposto lá na frente, quando as aulas presenciais voltarem, e você, inclusive, pode dividir o desconto que foi dado pelas prestações restantes até o final do ano. Isso se a gente considerar que no final do período do contrato a gente consegue concluir o ano letivo. Se isso não é possível, a gente teria também a possibilidade de entrar no ano de 2021 com aulas presenciais ainda relacionadas a 2020. E aí eu queria fazer uma ponderação importante, que é a seguinte: a resolução do Conselho Estadual de Educação, que saiu hoje, ela prevê exatamente a possibilidade de você estender a atividade do ano para 2021, e mesmo entrando o calendário no processo educacional, de modo que ele possa sofrer um incremento de carga ou de dias letivo, de modo que o aluno consiga concluir o exercício de 2021, fechando anos, tanto 2020 como 2021. Então, há uma possibilidade que o Conselho Estadual de Educação, sua resolução, que possibilita que o de hoje ele possa ser reintegrado amanhã, diluído nos meses que restem para o fim do ano letivo de 2020, e, eventualmente, também, se houver essa quantidade, que possa ele também ser diluído do 2021. Então, é muito importante que as escolas não percam de vista que uma renegociação, ela não quer dizer que esse percentual que seja dado de desconto, ele não possa ser reintegrado mais à frente. O que é importante é as escolas saberem que, no período de pandemia, as famílias, os pais, os servidores, dependendo da sua atividade profissional, estão em dificuldades financeiras. Isso é um fato que não pode ser negado.
Com certeza. E também, doutora Mauri, muito interessante que o senhor ponderou aí a questão do calendário escolar, né? Porque no início acreditávamos que essa pandemia iria passar, né? Bom, parece que travou. Só um momento, doutora Mauri. Doutora Mauri, você está me escutando? Parece que deu uma travada. A internet dele. Bom, doutora Mauri. Pessoal, vamos só ver se a doutora Mauri caiu. A gente já vamos chamá-lo novamente. Pessoal, enquanto a doutora Mauri ele retorna, nós vamos fazer o convite para ele voltar. Parece que teve um problema técnico. Quem quiser pode enviar as perguntas, né? Nós estamos falando agora sobre o calendário escolar, né? Que no início da pandemia acreditávamos que seria breve, né? Um mês, mas já se passaram 2, 3. E agora, com a edição do... Doutora Mauri, já retornou? Oi, retornei. Oi. Bom, eu estava falando que essa questão do calendário é muito importante, porque como a pandemia ela está se estendendo, né? Agora teve a suspensão por mais 60 dias da medida provisória, pode ser que as aulas somente presenciais irão retornar em setembro, outubro. Então, talvez o calendário escolar será impossível de cumpri-lo. E aí, por exemplo, no ensino infantil, nós temos uma carga horária de 80 horas por mês, que corresponde a 20 horas semanais. Em algumas escolas, aí eu gostaria que o senhor explicasse a diferença do contrato infantil e do contrato de ensino fundamental, né, e universidade, mas eu estou falando nesse caso aqui do infantil, e tem muitas escolas que havia uma carga horária de 20 horas mensais e agora tem apenas 1 hora e 15 minutos de aula online. Então, corresponde a 1,43% a carga horária contratada, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse contrato ele está desequilibrado, porque ao mesmo tempo que as escolas, elas também, muitas delas alegam que não é possível conceder o desconto, porque a escola está tendo vários custos com plataforma, com tecnologia para os seus professores, celular, smartphone, computador. Só que, pelo outro lado, os pais também estão tendo outros custos, além da perda de renda de alguns. Por exemplo, uma casa que só tem um laptop, né? A mãe e o pai trabalham, estão em home office. Então, a mãe e o pai terão que comprar um novo computador para o filho. Também, nesse caso, eu gostaria de saber se a escola ela pode repassar esse custo para o consumidor e como que fica esses contratos de ensino infantil. Não seria desproporcional o contratado, né? Por exemplo, 20 horas e nós estamos recebendo 1 hora e 15 minutos. Como que fica essa relação, na sua opinião? Pois todas essas situações, me parece, devem estar previstas nessa proposta de revisão contratual da escola. A questão do ensino da educação infantil, que inclui crianças de 0 a 5 anos, ela é mais problemática ainda. Por quê? Porque a resolução do Conselho Estadual de Educação, ela não previu que as atividades à distância sejam consideradas dentro da carga horária exigida. Embora a resolução do Conselho Estadual de Educação preveja uma redução de carga horária para a educação infantil,
de 800 aulas para 480, como forma de minimizar o prejuízo sofrido, a questão das escolas que trabalham com educação infantil, ela é mais problemática, porque, na verdade, além de as crianças de 0 a 5 anos não terem condições de acompanhar atividades à distância, existe ainda o fato de que essas atividades à distância que a resolução fez visão seriam apenas atividades complementares cujo objetivo é não perder o contato com a família, estar em contato com as crianças e também, como você falou, principalmente, orientar os pais naquelas atividades que eles possam fazer com os filhos. Então, se você tem... Pessoal, parece que tá com a conexão aí do doutor Amaury, tá caindo, tá travando, mas se cair, nós iremos chamá-lo novamente. E vocês podem ir enviando as perguntas. Eu vi aqui que a Paula fez uma pergunta, né, Paula? Então, assim que o doutor Amaury retornar, nós iremos fazer essa pergunta para ele. O doutor Amaury estava falando sobre a questão do ensino infantil, né? Que é diferente do fundamental e também não é obrigatório toda carga. Tá difícil, eu estou falando, né, Lígia? Essa questão da tecnologia. Você está no sítio aí, doutora Amaury? Tô, mas eu nunca tive problema de sinal. Eu estou tendo problema hoje. Eu faço reunião todos os dias com os colegas, exatamente no sentido de reuniões virtuais com os promotores, com todos. Eu estou me posicionando aqui num local melhor e não tenho tido esse problema. Hoje foi minha estreia na live, ela acabou gerando essa situação. De modo que eu estou me posicionando aqui num local melhor. Vamos ver se a gente consegue, agora aqui a gente consegue falar. Mas eu não me recordo onde que eu parei. Se você puder... estava falando do contrato infantil. Você estava explicando a diferença, né? Que no contrato infantil não tem aquela obrigação de cumprir toda a carga horária, né? Como que ficaria esse contrato? Pois é, a resolução ela prevê a possibilidade de a carga horária de 800 para 480 horas aula. Então, é importante que as escolas infantis elas possam considerar que a atividade à distância ela vai ser apenas exercida a nível complementar, ela não será reconhecida como carga horária efetiva e considerar também que os pais que trabalham fora, eles terão despesas, né, de contratação de uma babá, por exemplo, para ficar com seu filho e, inclusive, poder auxiliá-lo nessas atividades que são complementares, de modo a permitir a escola não sustentar de todo a atividade não presencial. É importante que a gente tenha isso em vista, porque, de um lado, a escola ela deve pensar, e no caso da educação infantil, é irreversível que ela dê um desconto negociado com os pais, e, ao mesmo tempo, pensar na questão das despesas que os pais terão em contratar uma babá, da despesa que possa surgir, eventualmente, como você falou,
em relação a um equipamento que ele necessite para que o filho possa utilizar, de modo que os pais devem ter a consciência de que, nesse momento, eles têm também de ser solidário com a escola infantil. Muitas vezes são escolas pequenas, que têm poucos alunos e que têm uma despesa fixa que sozinho tem condições de arcar. E, ao mesmo tempo, a escola deve ponderar tudo isso com a lei e negociar com os pais. O mais importante, a nossa nota técnica, ela trabalhou muito a questão econômica. Mas nós temos a promotoria da educação que trabalha a questão da educação, principalmente a educação pública. E conversando com a minha colega, Daniela, e com o promotor que atua nessa área, chega à conclusão de que as escolas não podem deixar de considerar a questão econômica e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento muito cooperativo com os pais, no sentido de que todo esse problema de discussão não interfira no relacionamento dos pais, dos alunos com as escolas, porque, Lilian, com certeza, terminado o período de dia, outras discussões virão. Por exemplo, a escola que faz o ensino à distância, não necessariamente ele é computado como carga, porque até 30 dias do teste da pandemia, encaminhar para a Superintendência Regional de Ensino ou para as secretarias municipais de ensino, se for educação infantil, tudo o que foi feito. E isso vai ser... Então, não é garantido que o que foi feito durante o período da pandemia seja computado 100% como carga horária. Então, é importantíssimo que as escolas se esforcem ao máximo para fazer um presencial de excelente qualidade, porque se essa atividade que está sendo prestada tiver que ser reposta lá na frente, isso com certeza vai gerar um aumento do prazo contratual, penso eu, e se isso também vai importar numa despesa maior por parte das escolas e, consequentemente, por parte dos pais. Então, é muito importante que o bom senso, que a razoabilidade esteja nesse relacionamento, a fim de que, num futuro próximo, a relação possa ser boa e possa, mais uma vez, ser objeto de uma renegociação, de uma negociação, em que as partes possam estar de forma cooperativa, com equilíbrio na situação atual. Com certeza. Inclusive, tem um comentário aqui do nosso querido vice-presidente da comissão que está nos assistindo, doutora Mauri, o doutor Iago, da comissão, o Tiago Freitas, da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Boa tarde, Tiago. O Tiago colocou um comentário que é importante buscar o equilíbrio entre a economia e a manutenção da entidade, com certeza. E também um equilíbrio contratual, né? Porque a economia também, ela tem que, para a economia estar saudável, as relações contratuais, elas têm que estar saudáveis, né? Então, tem o lado da escola, mas tem o lado dos pais. E por isso, né, doutora Mauri, é tão importante, nesse momento, os princípios da aplicação da solidariedade, boa-fé e bom senso. Só que, infelizmente, existem algumas instituições de ensino que ainda não estão negociando, né? E talvez os consumidores terão que buscar, né, um caminho judicial. Eu gostaria de saber, doutora Mauri,
Após a nota técnica do Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público, se essas escolas não entrarem em contato com os pais para fazer o diálogo, quais são os próximos passos que o Ministério Público da Promotoria de Defesa do Consumidor? Será instaurado inquéritos administrativos? Existem alguns inquéritos? O senhor tem essa informação? É importante que a gente oriente tanto os pais como as escolas que o fato de nós estarmos vivendo uma pandemia com a suspensão das aulas presenciais, isso por si só, independentemente do valor de desconto que possa ser dado para os alunos, para os consumidores, é importante que as escolas saibam que o fato de elas não apresentarem uma proposta escrita de renegociação, isso pode importar numa própria infração, porque, afinal de contas, quando o Conselho Estadual de Educação ele menciona que as escolas devem informar e propor aos pais, olha a expressão que a resolução usa, propor aos pais uma mudança na forma da prestação do serviço educacional, diz muito. Por quê? Porque a atitude unilateral da escola, por si só, ela pode ser entendida como uma quebra também do contrato. É importante que as escolas encaminhem uma proposta de renegociação, colocando de forma clara qual é o serviço que está sendo ou que vai ser ministrado à distância, a repercussão que isso traz na mensalidade. O PROCON não está dizendo que a escola tenha que dar um desconto de 30%, de 40% ou de 50%. O que nós estamos falando é que, dentro do princípio de cooperação contratual e dentro da situação de pandemia, a escola, pelo simples fato de não oferecer essa proposta de renegociação, ela pode, tese, ser processada administrativamente pelo PROCON por não ter apresentado essa proposta de revisão contratual e, a partir disso, veja você, em tese, ela pode ser multada pelo PROCON estadual. Então, é importante que haja negociação, como a gente tem afirmado. Excelente. E a questão da isonomia, né? Algumas escolas, doutora Mauri, estão concedendo, para conceder o desconto, estão pedindo para os pais comprovarem a perda da renda. Estão concedendo o desconto somente aqueles pais que comprovaram essa renda. E os demais não terão desconto. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Por exemplo, vamos voltar de novo no ensino infantil, em que nós temos uma carga horária contratada, né, de 800, agora obrigatória 430, mas a gente está tendo uma carga horária muito ínfima ao contratado. Isso é legal a escola conceder desconto somente para os pais que necessitem, que conseguem comprovar, ou o senhor acha que é possível, né, um reequilíbrio contratual para todos os alunos, tendo em vista que aquilo que foi contratado não está sendo prestado e tem uma excessiva onerosidade para o consumidor? Aí são dois fatores, né? Uhum. Que justificam desconto. O primeiro fator é o fato da suspensão da aula presencial. Sim. O segundo é que a educação infantil ela não consegue, através da aula à distância, do ensino à distância ou da atividade à distância, cumprir a carga horária integralmente. Na verdade, a atividade é só complementar e não pode ser considerada como carga horária. Além disso, você tem o fato de que a escola, nesse sentido, ela não está prestando um serviço que foi contratado. Por outro lado, você tem a questão
da situação financeira dos pais. Então, o que a gente imagina é que a escola deva abrir para os pais uma nova planilha de custos, oferecer a redução, a fim de que os pais possam, mesmo nesse momento, continuar pagando uma parte da mensalidade. Agora, com relação à atividade dos pais, eu imagino que não possa a escola ser invasiva em relação à situação econômica dos pais. Eu volto a falar o que afirmei anteriormente. Basta que a escola veja a profissão do pai, veja o decreto municipal e avalie objetivamente quem está ou não trabalhando. Isso, para mim, já é o suficiente, ao invés de a escola querer fazer um relatório detalhado sobre a situação financeira dos pais que não estão em dificuldade apenas por conta das escolas. Há uma série de outras obrigações que eles vêm tendo dificuldades de pagar. Uma outra questão importante que o colega Thiago falou com relação à economia. Eu queria distinguir o que é objeto de contrato e o que é objeto de política econômica do governo. A ordem econômica, no artigo 170 da Constituição Federal, ela menciona de forma objetiva que a ordem econômica tem várias dimensões. A defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, a defesa do pleno emprego, a defesa da microempresa, dos microempreendedores individuais e das pequenas empresas. A livre iniciativa também é um princípio, assim como a função social da propriedade. Então, o que eu queria mencionar é que, se você olhar a economia de forma macro, o governo já tem feito um trabalho de proteção do emprego, quando ele editou uma medida provisória, que, salvo engano, é a 936, que prevê uma corresponsabilidade do governo com o pagamento de salários de funcionários. Então, você tem a medida provisória que vela pela manutenção dos empregos, que é corresponsável com o pagamento também junto com as empresas. Várias escolas são pequenas empresas, são pequenas empresas que podem fazer jus a essa política do governo. Você tem que as microempresas também têm recebido apoio do governo na concessão de créditos. Você tem empresas que estão sendo beneficiadas com o aumento do capital de giro que ela tem para exercer a sua atividade, de modo que a questão da política econômica, ela olha a economia como um todo. Agora, o que a gente não pode concordar é que o consumidor que é vulnerável em relação à empresa, ele tenha de ser responsável também pela economia como um todo. É extremamente injusta a perspectiva de você, por exemplo, imaginar que o consumidor que pagou por um evento ou que pagou por uma passagem aérea, ele tenha de aguardar um ano após o período da pandemia, como é a política do governo e da Senacom, para que ele possa receber aquele valor que é dele e que hoje, mais do que nunca, ele precisa para fazer as suas despesas diárias em razão da dificuldade financeira que ele está tendo em razão da pandemia. Então, você imaginar que medidas provisórias beneficiando as empresas aéreas, beneficiando as empresas de turismo e de eventos, você possa imaginar que o consumidor tenha que financiar, e isso é um tipo de financiamento, porque se você não fez o evento, se a viagem não aconteceu, o devedor da prestação era a entidade que promoveu o evento, era a empresa aérea que não fez a viagem.
De modo que você imaginar que o consumidor tenha que deixar seu dinheiro com essas empresas para ser restituído ao fim de um ano após a pandemia, e o que é pior, com a possibilidade de pagamento de multa contratual, caso ele não queira usar o crédito numa compra futura, ou remarcar aquele evento, ou aceitar um outro evento em substituição daquele, isso naturalmente não é compatível. Então, o que eu queria dizer de forma assim, objetiva é que a política econômica que o governo tem seguido não é protetiva do consumidor e, muito pelo contrário, se você tem uma questão contratual, essa questão contratual não pode ser utilizada como política econômica em prol das empresas, embora os consumidores reconheçam que todos estão em dificuldade financeira. Mas há uma questão que é emblemática na relação de consumo, que é o fato de que o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. E nesse momento de crise, a gente não pode desconhecer esse princípio, que é um princípio constitucional e que a Senacom e que o governo federal deveriam observar, tanto nas políticas econômicas como na regulação dos contratos ou na interpretação dos contratos. Excelente. Inclusive, doutora Mauri, nós observamos, né, em algumas notas técnicas do Ministério da Justiça, né, da Senacom, e também nos decretos, que às vezes o Código de Defesa do Consumidor está sendo rasgado e, na verdade, o nosso código ele é tão moderno que parece que ele já previa a pandemia, e é justamente nesse momento que nós temos que utilizar esses princípios básicos, que são princípios básicos do consumidor, como direito à revisão contratual, como direito à proteção, o direito à informação, né? O direito básico à informação, que muitas vezes a gente está vendo várias publicidades enganosas, e também, principalmente, o princípio da proteção do consumidor hipervulnerável. Então, eu também compartilho essa ideia do senhor que o princípio básico do consumidor como a parte vulnerável do contrato, ela deve ser respeitada. Então, não pode ter inversão dos valores. As escolas não podem exigir dos pais, igual algumas estão exigindo, extrato bancário, doutora Mauri, do pai, imposto de renda. Né? Tem pai que estão fazendo relatório dos atendentes, aí para um eles concedem 30, 20, 10, e para alguns pais que não podem comprovar porque a renda não caiu, não vai ter nenhum desconto, né? Você acha que como que vai chegar esse meio termo? É possível encontrar esse parâmetro ideal para esse desconto? Como que a gente pode buscar um desconto justo e trazer um equilíbrio contratual? Caso, né, não haja diálogo, como que o senhor vê que o Poder Judiciário vai poder chegar a esse denominador comum? Seria através das planilhas de custo? Exatamente, Lilian. As planilhas, se a escola apresentou uma planilha de custo no início do ano, o que a nota técnica do PROCON fala é que ela deve rever essa planilha de custo em razão da forma como o serviço está sendo prestado no período da pandemia, e a partir disso, efetivamente, ajustar esse valor. Quando terminar o período da pandemia, aí nova negociação será feita, mesmo porque tudo hoje é incerto. Não se sabe quando vai terminar a pandemia, e, em razão disso, a parte subsequente, posterior à pandemia, ela deverá ser novamente discutida pelas partes. Mas eu gostaria de frisar isso. A parte, a empresa, com todo esse problema, ela tem sim um prejuízo, mas eu tenho consciência clara de que o prejuízo maior nessa relação está sendo dos pais, porque muitos deles não podem trabalhar. São profissionais liberais, são gerentes, são vendedores
que dependem do público, dependem do público na rua, nas praças. Então, nesse sentido, elas devem olhar a situação de uma forma objetiva e não imaginar que o valor mensal seja algo global e que possa, nesse momento, ser mantido sem considerar um eventual desconto, que pode ser lá na frente reposto dentro de uma nova, reintegrado, né, nas mensalidades, dentro de uma nova discussão que possa acontecer. Ah, excelente. Bom, nós estamos chegando ao final e para a gente encerrar, antes das considerações finais, vamos responder uma pergunta da Paula. Ela está perguntando aqui, doutora Mauri, com relação às faculdades. Ela disse que não terá nem um mês de aula presencial. Parece que ela está querendo dizer que somente vai ter aulas online. Mesmo as faculdades, universidades que irão cumprir a carga horária, mas não será uma aula presencial e sim online, como que fica esse contrato? Apesar que eu acho que você já respondeu aí, só para a gente falar um pouco das faculdades Na e verdade, universidades. é importante que os alunos avaliem a situação. Por exemplo, eu vou falar pela resolução do Conselho Estadual de Educação. Ele coloca de uma forma muito ponderada que as escolas devam trabalhar o ensino à distância, não presencial, mas considerando as peculiaridades locais, a situação dos pais, a situação dos professores, a situação dos alunos. Então, se você tem uma aula virtual em tempo real, né, isso é uma coisa. Se você não tem essa aula em tempo real, se você tem, por exemplo, atividades outras que são remotas, mas não são aulas em tempo integral, você tem que imaginar que muitas vezes um professor que deveria estar em 4 salas de aulas durante uma noite, por exemplo, ele daria aula em cada turma, né? Vamos imaginar que são 4 turmas. Nesse momento de pandemia, ele vai dar uma aula virtual que pode alcançar todas as séries de turmas que ele... Então, a faculdade também ela deve olhar com cuidado todo esse custos e tentar, eu gostaria de frisar, fazer uma negociação mais justa que seja para que ela possa fidelizar o seu aluno e não permitir que ele saia para uma outra faculdade. E em se tratando de ensino superior, a gente sabe que a concorrência ela é feroz. E aí eu acho que cada faculdade deve fazer o máximo possível para fidelizar o seu aluno. Exatamente. E também não podemos esquecer, né, a qualidade de ensino, que apesar da pandemia, essa questão do desconto, do equilíbrio contratual, a gente deve ser considerado, né, o contrato, aquilo que foi contratado, mas também a contraprestação e a qualidade de ensino, né, que é um direito, a gente não pode esquecer que nós não estamos falando de qualquer produto, é um direito fundamental, né, doutora Mauri, o direito à educação. Infelizmente, nós não vamos ter tempo aí para finalizar. Aposto que o doutora Mauri tinha uma música aí sobre a educação, uma composição. Tem alguma poesia aí para a gente finalizar sobre a educação? Não tem não, Lilian. Vou ficar te devendo. Eu queria só pontuar então, uma questão que é importante, se você me permitir. Claro. O artigo 10 da resolução do Conselho Estadual de Educação, ele é importantíssimo. Eu gostaria que todos os pais e as próprias escolas pudessem lê-lo, porque ele fala o seguinte, uma coisa muito importante. O projeto pedagógico da escola, ele apresenta... Temos 2 minutos, senão vai cair. 2 minutos. Tá. Qual o nível de aprendizado que o aluno vai ter fim do ano letivo?
Então, isso é importante para a gente exatamente aferir esse padrão de qualidade. Muito obrigado. Então, tá certo. Doutora Mauri, eu gostaria de agradecer muito, né, o seu aceite de estar aqui, essa aula maravilhosa sobre o direito do consumidor, e agradecer a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que sempre está aí apoiando os consumidores. E também gostaria de convidar todos os pais, todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, para acessar, né, as redes sociais do Instituto e o nosso site. A gente vai gravar essa live no GVTV e GVT, e depois no YouTube, no nosso canal do YouTube. O site é www.defesacoletiva.org.br. Muito obrigada, doutora Mauri. Um abraço. Conte sempre conosco. Obrigada.